Erros que os pregadores devem evitar. Capítulo 3. Hinos e corinhos estranhos. Triunfalistas versus Mel Gibson. As heresias do hino, entre aspas, em apreço, não param por aí. Quando os demônios festejavam, ouviram passos fortes que faziam a terra tremer e foram conferir. Abriram a porta. E Jesus invadiu a festa deles, obrigando-os a se prostrar. Esmagando-os, tomou a chave do diabo. E agora vem o pior. Ali mesmo, no inferno, o Salvador nos resgatou. Infelizmente, a inspiração para essa composição deve ter sofrido a influência dos pregadores triunfalistas. Segundo eles, Jesus teria provado a morte espiritual além da física, ficando separado de Deus e à mercê de Satanás. Teoria, no mínimo, ultrajante. Assim escreveu Kenneth Hagin, aspas, o nosso pecado nos separa de Deus. A morte espiritual significa a separação de Deus. A morte espiritual significa ter a natureza de Satanás. A natureza do diabo é ódio e mentiras. Jesus provou a morte espiritual, por todos os homens. Fecha aspas. O nome de Jesus, Graça Editorial, páginas 26 e 27. O famoso pregador Frederick Price, discípulo de Hagin, disse, aspas, você pensa que o castigo pelo nosso pecado foi morrer sobre a cruz? Se assim fosse, os dois ladrões poderiam ter pago o preço. Não, a punição foi descer ao próprio inferno e lá cumprir a pena, separado de Deus. Fecha aspas. Citado no livro Cristianismo em Crise, CPAD, página 175. Este pregador cometeu um grande engano. Segundo a Bíblia Sagrada, ele, Cristo, participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Observe, Jesus aniquilou o diabo pela morte. Até mesmo o ator e diretor Mel Gibson, católico convicto, em seu filme de grande sucesso A Paixão de Cristo, apresentou a crucificação do Salvador como uma vitória. 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. No filme, o diabo faz de tudo para impedir que o Senhor morra pela humanidade, mas ele consuma a sua vitoriosa obra expiatória. Mateus capítulo 16, verso 22 e 23. Ignorando-se alguns erros e exageros comuns nos filmes bíblicos, a obra de Mel Gibson apresenta uma mensagem cristocêntrica em que o Senhor Jesus triunfa na cruz. Enquanto isso, os pregadores do evangelho antropocêntrico continuam dizendo que os demônios comemoraram a crucificação de Jesus.